E aí pessoal, tudo bem? Esse perfil aqui ele é novo, então é o primeiro vídeo que eu estou publicando aqui. Eu pretendo ser muito direto, então não vou me apresentar muito, possa ser que eu crie outro vídeo para me apresentar. Mas enfim, eu quero falar sobre Gênesis. Alguns pontos interessantes sobre Gênesis que são conhecimentos muito interessantes. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. E vocês vão entender algo muito interessante, que é o seguinte, ó. Ó, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, ó, presta bem atenção. No princípio criou Deus o céu e a terra. É assim que está na minha Bíblia, para quem não conhece ela é uma Bíblia da King James, ok? 1611 é o que está escrito aqui. E quando aqui fala, no princípio criou Deus o céu e a terra, ó, vamos lá, eu vou passar uma perspectiva de conhecimento para vocês, que é algo bem interessante que eu consegui compreender e eu quero que vocês entendam. Que é o seguinte, ó. No princípio, quando fala em Gênesis 1, no princípio é quando não havia nada, entendeu? Quando não havia nada. Hoje em dia nós moramos no mundo, nós moramos no planeta Terra, mas no princípio é quando não havia planeta Terra e não havia nada, ok? Ou seja, não havia matéria. É isso, é basicamente isso. Não havia matéria, não havia elemento. Então, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Quando aqui fala o céu e a terra, isso aqui se refere aos céus. Para quem não sabe, existem três céus. Existe o céu atmosférico, que é o céu em qual nós estamos, ou melhor, o céu que está na parte superior do planeta Terra, o qual nós conseguimos ver com os olhos. Existe o céu astrológico, que é onde estão os astros, onde está o espaço sideral e tudo mais. E existe o céu celestial, que é o céu onde habita Deus e os anjos. Enfim, existem três céus. E quando aqui fala sobre criou Deus o céu, automaticamente seria os céus. Só que aqui está escrito o céu, tá bom? Mas são os céus. O que faz, ou seja, eu acredito que é o céu o qual nós estamos, ou melhor, do planeta qual nós estamos, e é o céu do espaço sideral, o céu astrológico. Ao meu ver, são esses dois céus. Possa ser que seja o céu onde estão os anjos? Possa ser que sim, como possa ser que não, tá bom? Mas eu afirmo com certeza que é o céu desse planeta aqui e é o céu astrológico, tá bom? Agora o outro eu não sei se foi criado e não sei se não foi criado, então não vou afirmar. Então, criou Deus o céu e a terra. O criar é um poder exclusivo que somente Deus tem. O que é criar? Criar é a partir de nada, a partir do nada. Perceba que quando Deus diz criou o céu e a terra, não havia elemento, então ele criou o céu e a terra do nada. Só que quando Deus diz, por exemplo, que cria o homem, ele diz, ó, por exemplo, deixa eu encontrar aqui rapidão. Gênesis capítulo 2. Não, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que eles tenham domínio sobre os peixes do mar e tudo mais, enfim. Tá bom. Aí depois aqui no 27 fala, assim Deus criou o homem em sua própria imagem, ele os criou e tudo mais. Tá bom. Só que aqui no capítulo 2 explica mais detalhadamente como Deus de fato criou o homem. E é isso que eu quero que vocês entendam, ó. Só deixa eu encontrar rapidão, ou melhor, rapidamente. Porque tem uma passagem aqui, ó, versículo 2, ou melhor, capítulo 2. Adão e Eva. Capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Isso que é importante. Era isso que eu estava procurando, por isso eu fiquei aqui procurando, mas já que eu encontrei. Ó, capítulo 2, versículo 7.
E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então percebe que no início, quando você lê Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, Deus fala: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ok? O céu e a terra. Só que agora, quando você lê Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Por que no início Deus fala criou, e quando fala sobre o ser humano, Deus fala formou? Sendo que, qual é a diferença? Por quê? Porque agora você vai entender. O ato de criar, o criar, é a partir do nada. Então, por exemplo, você observa a minha mão, você observa que não tem nada na minha mão. Se eu fosse criar algo, eu conseguiria fazer que daqui surgisse algo sem mesmo ter nada, de nada, sem ter matéria. Só que agora, o formar é a partir de uma matéria. Então, quando Deus fez o homem, ele fez o homem a partir do barro. Se ele fez o homem a partir do barro, ele formou o barro para se tornar homem. Ou seja, ele deu forma para isso. Então, existe uma diferença entre criar e formar. Eu sei, a maioria das pessoas dizem: aquela pessoa criou um barco, aquela pessoa criou uma mesa, aquela pessoa criou um carro. Só que não. O criar, ele é sem matéria. É para quando você cria a partir do nada. O formar é para quando você usa um material, uma ferramenta, você usa um tipo de matéria para dar forma a algo. Pensa comigo, se tiver várias madeiras e alguém construiu uma mesa, automaticamente essa pessoa está dando forma para a madeira para se tornar uma mesa. O mesmo com o barco. Tem a madeira e ela está dando forma para esse barco, para se tornar um barco. Um carro, por exemplo, usou várias ferramentas, ferro, outras ferramentas como lata e etc. Enfim, foi tudo formado e se transformou num carro. Só que agora o criar, quando Deus fala criar, ele cria a partir do nada. E esse é um poder exclusivo que somente Deus tem. Nós não temos esse poder de criar, nós seres humanos. Nós não podemos criar nada. Nós podemos, sim, formar coisas, formar objetos, formar, enfim, inúmeras coisas. Só que agora o criar é somente Deus. Somente Deus tem esse poder de criar. Tanto é que ele é o Criador. Na Bíblia fala que Deus é o Criador e aqui nos mostra também que ele é o Criador, porque ele criou todas as coisas. Agora, o ser humano só tem essa capacidade limitada de formar. Isso não quer dizer que você não pode ter algo novo para sua vida que ninguém tenha, ou que na sua vida possa se representar uma nova matéria, algo novo mesmo que foi criado a partir do nada. Não, porque Deus, ele tem a capacidade de criar. E se ele te escolheu para algo, ele pode criar algo novo para você que nunca ninguém teve, que não partiu do nada, entendeu? Realmente criar. Quando fala sobre José, ou seja, nós percebemos que, de acordo com a história de José, José foi o único governador do Egito, tá? Falando especificamente sobre o Egito. Nos outros lugares não tinham governadores, ou melhor, nos outros lugares tinham governadores, só que no Egito só teve um único governador, nem antes e nem depois. No Egito só teve um único governador, que foi José do Egito. Então, com isso, nós podemos entender que Deus criou um cargo, um patamar para o José. Porque se antigamente no Egito não tinha esse patamar de governador, e depois também não, a partir do nada Deus criou esse patamar para ele, exclusivamente para ele. Por quê? Porque quando você é escolhido, ou você tem um chamado de Deus, ou quando você vai até Deus e Deus ele quer te usar, ou ele quer te levantar, ou ele gosta de você, e ele quer te usar, nem se for preciso criar algo novo, algo a partir do zero, algo a partir do nada, se for preciso isso, ele vai criar, para que ele possa se exaltar na sua vida e para que ele possa te usar e também fazer você crescer. Só que, claro, ele quer que você, ou seja, Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós alcancemos patamares grandes nas nossas vidas. Mas tudo com também ele ser exaltado, entendeu? Tanto é que quando Saul cresceu e tudo mais, Deus o exaltou, ele buscava a glória para ele. Ele não buscava a glória só para Deus. E tudo isso, com mais alguns sentimentos do coração dele, levou ele a se corromper e a desobedecer a Deus.
Então, assim que ele desobedeceu a Deus, Deus o rejeitou no início do segundo ano. Mas enfim, eu, eu poderia encerrar o vídeo agora, já deu 10 minutos. Ou eu posso também continuar lendo aqui Gênesis, capítulo 1, e dando outros insights, conhecimentos para vocês, para conseguir expandir a mente, expandir o raciocínio de vocês para vocês conseguirem raciocinar. Só que entenda uma coisa, pessoal, a Bíblia em si, você não tem que ler ela como se você fosse ler um livro normal. Você tem que ler de uma maneira muito mais profunda, porque às vezes uma palavra, um detalhe faz total diferença, e você entendendo isso, vai ser muito melhor de você interpretar. E você também pode escolher entre determinar um momento do seu dia para você ler a Bíblia como se fosse um livro normal. E você pode determinar um momento do seu dia para ler a Bíblia versículo por versículo, entendendo cada versículo, que é isso que vai facilitar a sua compreensão. Por exemplo, ó, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Não havia forma na terra. Por quê? Porque Deus recém tinha criado a terra. Se Deus criou a terra e não tinha forma, então estava sem forma. E assim depois, né, de acordo com a criação, de acordo com os dias, Deus foi dando forma para a terra, foi criando e tudo mais. Algumas pessoas acreditam que aqui, quando diz e a terra era sem forma e vazia, é porque o demônio, o Lúcifer, junto com os outros demônios, caíram na terra e aí, consequentemente, com isso, aconteceu que a terra foi destruída. E aí Deus teve que reconstruir. Bom, eu não vou afirmar que isso é verdade. Só que, se você raciocinar, você vai conseguir entender, você vai conseguir se ligar que os demônios em si, eles são espírito. Então, se eles caíram na terra, eles caíram espiritualmente, não fisicamente. A terra é física, a terra é matéria. Então, o espírito com o físico, eles não se chocam. Entendeu? Eles não se chocam. Então, se você entende isso, você começa a pensar, você pode concluir que quando aqui fala que a terra era sem forma e vazia, não significa que seja porque o diabo caiu e destruiu a terra. Não. E deixou ela sem forma. Não. Significa que, como Deus tinha criado os céus e a terra, aí, a partir disso, ele começou a dar forma. Então, no versículo 2, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Bom, se ainda não havia luz, se Deus não tinha criado luz, e as trevas a escuridão, então podemos entender que as trevas era porque não tinha luz ainda presente sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui nesses versículos é possível também perceber alguns detalhes. E eu poderia explicar para vocês agora, só que já está dando 13 minutos. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E possa ser que eu grave outros sobre a Bíblia, explicando. Por esse canal ser um canal novo, eu não estou editando esse vídeo, eu não pretendo editar a maioria dos vídeos que eu publicar aqui. Eu estou publicando com o intuito de eu conseguir treinar o conhecimento que eu... Ou seja, eu conseguir transmitir, eu conseguir ensinar aquilo que eu aprendo, mas não com o objetivo, assim, de fazer algo extremamente profissional ou não. Meu objetivo agora é simplesmente conseguir transmitir aquilo que eu sei. Então por isso eu estou gravando isso, talvez não esteja editado, é provável que não pretendo editar. E é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, me segue aqui, curta ele, compartilhe também. E é basicamente isso. Se você não me conhece, eu sou Augusto Weber. Se você quiser me seguir no Instagram também, eu tenho uma rede social. Você pode clicar nela e está provavelmente no link da descrição. Eu vou deixar aí pra vocês, eu vou deixar. Então é só você clicar aí no Instagram. E aí você pode me seguir lá, quiser me enviar uma mensagem, quiser conversar, quiser bater um papo. Você vai ser muito bem-vindo lá no meu perfil. Mas enfim, pessoal, eu quero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E, enfim, nos vemos em breve. Até a próxima.